Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui. Se vocês gostaram, se inscrevam-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like para estar ajudando o nosso canal. Valeu, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Segunda-feira, 5 de abril. Helena discute com Maria e Maria a segura pelos braços e a pergunta se ela sabe onde está o seu filho. Helena diz que estava no mesmo desfile, trabalhando com Maria, quando Maria perdeu seu filho. Helena diz para Maria deixar Max em paz e sozinho, porque Max é só dela. Leandra diz a Guilherme que não precisa dele, pois tem seu trabalho. Leandra então vai embora e Guilherme fica furioso. No hospital, o médico avalia Vitória. Max o pergunta o que Vitória tem. O doutor diz a Max que Vitória está com câncer. Max fica chocado. Enquanto isso, a louca da Helena começa a dizer a Maria que o filho dela está morto. Helena parte para cima de Maria. Max observa sua mãe na cama e começa a chorar por vê-la naquele estado. Helena quase mata Maria enforcada. Alonso chega ali e a salva. Alonso depois tenta acalmar Helena e a coloca para fora de casa. Max pergunta a Vitória por que o escondeu dele essa situação. Vitória diz que vai ver no médico sobre o tratamento que terá que fazer. Max diz para ela ser forte. Os dois se emocionam. Alonso consola Maria. Ele diz que o filho dela não está morto. Maria está desesperada. Nath aparece e Maria se pergunta onde está seu filho. Maria acaba desmaiando. Bernarda diz a Osvaldo que não está com o neto dele e diz que não sabia que o filho de Maria havia desaparecido. Osvaldo diz a ela que ela não os engana e os dois discutem. E Osvaldo fala que irá encontrar o seu neto. Ele a ameaça de contar toda a verdade de João Paulo, ter uma filha e ser um sacerdote, e de falar em público. Osvaldo então está indo embora e diz que se descobrir que Bernardo tem alguma coisa a ver com o desaparecimento do seu neto, ela irá pagar muito caro. Bernardo diz para si mesma que por nada no mundo irá devolver o filho de Maria. Vitória pede a Max que não diga a ninguém que ela está com câncer. Osvaldo diz a Fernanda que está saindo para ver um amigo. Fernanda então diz a Osvaldo que o amor é muito complicado e Osvaldo pergunta sobre o que ela sabe. Fernanda diz que já não é uma menina, que já sabe de muitas coisas. Os dois brincam e dão risadas. Fabiano diz a Lucy que sentiu ciúmes por Cruz ter feito uma serenata para Fernanda e que ele também quer fazer uma. Lucy diz para ele fazer algo diferente. Fabiano agradece a Lucy, os dois se abraçam e quase se beijam. Fernanda pergunta a Osvaldo onde ele vai. Osvaldo então pensa muito e decide revelar a Fernanda que o pequeno João Paulo desapareceu e que ele irá pedir um amigo da Televisa para ajudá-lo a encontrar. Fernanda fica chocada e começa a chorar. Ela diz para Osvaldo levá-la, mas Osvaldo pensa um pouco até que decide levá-la. Dona Milagre se culpa e diz que é culpa dela pelo desaparecimento do bebê. Alonso diz para ela ficar tranquila. Maria diz a eles que vai encontrar seu filho. Mamãe Lulu está com o filho de Maria. Ela começa a brincar com ele. Todos os moradores do bairro irão ajudar para encontrarem o bebê de Maria. Padilha ameaça Bernarda e pede dinheiro a ela. Bernarda diz que irá dar a ele o que ele pede. Depois, Padilha vai embora. Bernarda diz para si mesma que tem que se desfazer de Padilha. Na igreja, Padre Jerônimo diz para Padre João Paulo se animar e que irão encontrar o bebê de Maria. João Paulo agradece e Jerônimo diz para ele ter fé. João Paulo se ajoelha e pede a Deus que Maria consiga encontrar o seu filho. Bernarda chega ali e ouve tudo. Ela grita pelo nome dele. Max diz a Vitória que jamais irá abandoná-la. Vitória diz para Max que precisa do seu apoio e do seu silêncio. Max dá um beijão na testa dela e a abraça. Bernarda recrimina João Paulo por ter rezado por Maria. Ela diz que Osvaldo a ameaçou de revelar que ele é um sacerdote, pai de Maria desamparada. João diz que irá assumir suas responsabilidades, se caso isso acontecer. Bernarda grita
e diz que ele está com a má influência da Maria Desamparada. João Paulo fica nervoso com a reação de sua mãe. Bernarda vai embora. Fernanda vai até a casa de Maria e a consola por ter perdido seu filho. Fernanda diz que irá ajudá-la a encontrar seu sobrinho. Eles saem. Osvaldo conversa com um amigo da Televisa e diz que precisa de um favor para lhe conceder tempo até encontrar o pequeno João Paulo. O amigo de Osvaldo concorda. Guilherme conversa com Leandra e tenta beijá-la. Leandra é atropelada, mas sai ilesa, sem ferimentos. Alonso e João Paulo dizem a Maria que irão fazer todo o possível para ajudá-la. Max chega e a consola. Bernarda diz à mamãe Lulu como ela tem se comportado com o bebê. Mamãe Lulu diz que sim e que foi bem, e que é igual Bernarda quando era pequena. Bernarda diz que sente falta dela e mamãe Lulu pergunta a Bernarda se Tomásia ainda trabalha para ela. Bernarda falsa diz que Tomásia foi uma ingrata e que a roubou muito dinheiro e foi embora. O padre e os meninos da escola paroquial saem para espalhar cartazes do pequeno João Paulo. Bernarda diz à mamãe Lulu que a mãe do bebê é uma pecadora. Bernarda dá um dinheiro a Lulu. Ela pensa e depois aceita. Bernarda segura o bebê e diz que Maria é uma pecadora e que ela irá cuidar dele. Osvaldo faz um vídeo pela televisão pedindo informação sobre seu neto para ajudar a encontrar o bebê. Enquanto isso, na casa de Lulu, Bernarda diz ao bebê que ele é o prêmio que Deus aguardou. Ela diz que ele será o motivo dela viver e sua salvação, e que ela irá prepará-lo para ser sacerdote, e que ele a libertará dos castigos das chamas do inferno. Osvaldo avisa a todos os seus amigos que o filho de Maria foi sequestrado. Fernanda e Fabiano estão juntos para encontrar o bebê de Maria. Uma mulher na rua diz a Alonso e Maria que acabou de ver uma senhora carregando um bebê do cartaz. Eles correm para tentar achar o bebê, mas a mamãe Lulu entra em um táxi e vai embora. Leandra diz para Guilherme não controlá-la. Guilherme diz que ao seu lado ela conseguirá os papéis mais importantes. Depois, Guilherme diz a Leandra que ela matou um homem. Leandra também diz que sim e que já pagou na cadeia. Ela diz que ele já deve ter matado alguém. Guilherme se lembra de quando assassinou Ofélia e quebrou o pescoço dela. Escorpião encontra um cartaz com a foto do bebê de Maria na rua e rasga. Fausto aparece e diz que sabe que o Escorpião sabe onde está o bebê de Maria. Guilherme diz a Leandra que nunca matou ninguém. Leandra diz que o conhece muito bem. Depois, os dois conversam sobre o teatro. Alonso diz a Max que o compreende, pois ele também perdeu um filho. Ele conta tudo sobre como foi a sensação de quando Helena abortou seu filho. Rosana diz a Helena que ela cometeu muitas loucuras e pode se dar mal. Helena a ameaça e diz que tira a própria vida caso ela a leve para o manicômio. Helena diz que Maria tem que perder o seu filho, como ela. Rosana diz a Helena que o filho dela está vivo. Depois ela pega a filha pelos braços e vai embora. Terça-feira, 6 de abril. Alonso diz a Max que Helena é a pessoa mais insensível e que ele a amava. Max recebe uma ligação de Guilherme, que diz que atropelaram Leandra, mas que não foi nada grave. Max então decidirá na casa de Guilherme para ver sua mãe Leandra. Na mansão Sandoval, Rosana mostra o bebê de Helena a ela e diz que Max e o filho dela estão vivos. Helena pergunta se ele está vivo. Ela confere e vê que é seu filho e que ele está vivo. Helena diz que sonhou que Max e seu filho tinham morrido. Max chega na casa de Guilherme e vê Leandra, deitada. Ela diz que ele a perdoa e diz que foi ela quem trouxe ele ao mundo. Max pergunta a Guilherme como ocorreu o acidente. Max diz que irá levá-la para sua casa. Guilherme diz que não deixará levá-la. Alonso diz a Maria que lhe dá uma dor na alma vê-la sofrer assim. Maria diz que se sente culpada pelo que está acontecendo. Alonso então fala que nem ela e nem Max têm culpa do que aconteceu. Alonso tenta acalmar Maria.
Max diz para Guilherme não se intrometer em suas situações. Guilherme diz que ama Leandra e que ele tem direito sobre ela. Max diz que deu graças a Deus ao descobrir que ele não é filho de Guilherme. Guilherme diz que Oswaldinho não é filho dele. Max diz que irá cuidar dele, pois se sacrificou pelo bebê. Max então pega sua mãe pelos braços e vai embora. Mamãe Lulu está com o bebê. Uns meninos netos dela aparecem e dizem que um senhor com a cara queimada, que na verdade é falso, né, pessoal, queria conversar com eles, mas que eles foram correndo para lá por terem ficado com medo. Lulu diz que irá colocar o bebê para dormir. Na televisão passa uma notícia de que estão procurando por um bebê, que é Oswaldo que fez o anúncio para procurarem o neto dele. Mas os meninos deixam a televisão baixa e ninguém ouve. Max leva Leandra para uma casa. Ela pergunta onde está e ele diz que ela está em uma suíte e que ali servirá para ela viver. Max diz a Leandra que seu filho João Paulo está desaparecido. Max diz que já vai e fala para Leandra descansar. Depois que Max sai, Leandra começa a rir e diz até que enfim conseguiu o que queria e que Max a deixará viver como uma rainha. Max diz ao empregado do edifício para não deixar ninguém visitar sua mãe. No hospital, Antonieta pergunta se Vitória disse a Max que está doente. Vitória diz que sofreu um desmaio, que foi o doutor que disse a Max. Vitória fala a Antonieta que Max a apoiou e depois ela sofre chorando devido ao desaparecimento do pequeno João Paulo. Vitória diz que essa é a pior dor que uma mãe pode passar. Vitória diz que já pediu esse milagre à Virgem para encontrar sua filha. Maria em sua casa está inconsolável, pedindo à Virgem de Guadalupe que consiga encontrar sua filha. João Paulo aparece e a consola. Ele a abraça. Maria diz que se o seu filho não aparecer, ela irá morrer de dor. João Paulo pega o Cristo e pede a Deus que não os desampare e que ele conceda um milagre para Maria encontrar o seu filho. O médico diz a Vitória que ela poderá voltar para casa. O médico diz que mandará umas enfermeiras para ajudá-la. Fausto está chorando. João Paulo pergunta o que está acontecendo. Ele diz que está buscando uma maneira porque ele tem culpa de ter roubado o filho de Maria. João Paulo pergunta por que ele diz isso. Ele diz que era sua obrigação cuidar de Maria e do filho dela. Fausto revela que Bernarda é uma pessoa mau e que ela deve ter alguma coisa a ver com o desaparecimento do bebê. Fausto diz que Bernarda é uma assassina. Depois ele vai embora. Vitória chega em casa com Antonieta. Oswaldo a espera com um buquê de flores. Ele dá a ela e todos dizem que estão felizes pela volta de Vitória. Vitória pergunta como estão as coisas e Oswaldo diz que Fernanda está ajudando com as buscas do bebê João Paulo. Na casa de Bernarda, João Paulo pergunta a Bernarda se ela está com o filho de Maria. Bernarda diz que como ele se atreve a pensar uma coisa assim dela. Ela diz que sempre é culpada de todas as tragédias que acontecem. Ela também diz que isso é um castigo divino a Maria, por ela não ter dado a ela o bebê. João Paulo diz que Deus é o amor e o consolo das coisas, e que ele é o Pai. Max pergunta a Helena onde está seu filho. Helena diz que foi ver Maria, mas que não sabe nada do filho dela. E diz também que está um pouco confusa e doente, e que o médico lhe receita muitos remédios com pastilhas de medicamentos. Oswaldo e Vitória visitam Maria. Eles a perguntam como ela está. Ela diz que está bem. Vitória diz que está muito preocupada com ela e pergunta se ela tem notícias. Maria diz que infelizmente não tem nenhuma e em prantos revela que se sente muito angustiada. Depois, Vitória e Maria se abraçam. Vitória diz que aconteceu o mesmo quando ela perdeu sua filha. Ela diz que tem esperanças de encontrá-la. Vitória diz que aconteceu o mesmo quando ela perdeu sua filha. Ela diz que tem esperanças de encontrá-la e abraçá-la. Vitória diz que não irá parar até encontrá-lo. Maria se pergunta por que está acontecendo tantas coisas para ela sofrer. A bruxa da Bernarda aparece e diz que é porque Maria merece o sofrimento. Leandro conversa com um homem que diz que recebeu ordens de Max para não deixá-la sair
e também não deixar ninguém visitá-la. Bernarda diz que Maria é culpada pelo que aconteceu. Vitória diz que, como sempre, Bernarda condena os demais. Bernarda chama Vitória de pecadora. E Vicky diz que não irá permitir que ela a insulte dessa forma. Assim, Vitória diz que Bernarda é a maldade personificada e que só serve o diabo. Bernarda diz para Vitória não falar o nome do maligno. Maria fica muito irritada e se enfrenta com Bernarda pelas coisas que Bernarda lhe fala. Maria diz para ela se compadecer da dor dela. Bernarda fala que Maria não merece que ninguém se compadeça dela e que, pelo contrário, Bernarda fala que Maria não irá encontrar nunca o seu filho e Vitória a abraça e a consola e a chama de filha. Bernarda olha com a cara de deboche e diz que Vitória adoraria que Maria fosse sua filha. E diz que a única filha de Vitória é a inválida da Fernanda. Oswaldo a enfrenta e diz para ela ir embora. Oswaldo pega-a pelos braços e a leva até a porta. Maria está chorando. Vitória e Oswaldo a abraçam e diz para ela se tranquilizar. Leandra liga para Guilherme e diz que precisa de um favor. Guilherme diz que só se ela voltar com ele, levará uma bebida para ela. Guilherme desliga o telefone. Rodolfo Padilha e Escorpião planejam roubar Bernarda. Guilherme consegue levar uma bebida a Leandra. Depois, eles se beijam. Guilherme vai embora. Oswaldo diz a Maria que estão com ela nessa. Maria agradece e abraça a Vitória. Fabiano diz a Fernanda que ela deveria fazer a terapia e diz que é um dia muito importante para ela e que ele sente isso. Fernanda diz que sim, mas que também tem que ficar ligados com as buscas do sobrinho dela. Vitória liga para Max e diz que estará cuidando do pequeno Oswaldo. Vitória olha para o bebê e diz que cuidará dele e que não irá deixar nada de mal acontecer com ele. Alonso, Maria e João Paulo saem na rua nas buscas do bebê. Depois eles olham a mamãe Lulu no telão. Fabiano ajuda Fernanda na terapia e os dois se divertem. Mamãe Lulu está cuidando do bebê e brinca com ele. Maria agradece a Alonso por ter mostrado a ela. O médico diz a Fernanda que ela está se recuperando cada vez mais e que ela tem chance de se recuperar numa cirurgia. Ele pergunta se ela não irá ao consultório. Nath e João José espalham cartazes na rua. João José diz que Nath tem um grande coração. João José pede Nath em casamento e ela aceita. O povo da rua bate palmas para o casal e os dois se beijam. Fernanda vai ao encontro do doutor Heriberto, que aparece, e diz a ela que gostaria muito de saber o que ela quer fazer. Ele diz para ela não sentir medo e que ele está ali para ajudá-la e para ajudar os seus pacientes. Fernanda diz a ele se não sabe se na verdade quer operar. Pepino diz a Oscar que está preocupado com o que está acontecendo com a família Sandoval. Pepino vê o seu concorrente, Luciano Ferretti, e fica nervoso. Fernanda diz ao doutor Heriberto que sente muito medo. Heriberto diz a ela que tem que enfrentar as situações com muito valor e coragem. Heriberto diz a Fernanda que há muitas possibilidades e que a operação pode ser um sucesso. Ele pergunta se ela arrisca. Quarta-feira, 7 de abril. Oswaldo pergunta a Vitória como ela está. Ela diz que não está muito bem e que quer acender uma vela para a Virgem. Bernarda diz a Eva que está muito alterada. Ela diz que seu filho está sendo distraído do dever sacerdotal. Ela culpa Vitória. Depois diz que ela tem uma missão de castigar os pecadores. Ela diz que Vitória e Maria não devem nunca encontrar os seus filhos. Depois, Eva fala a Bernarda que João Paulo é filho de um homem proibido. Bernarda esbofeteia. Escorpião e Padilha conversam. Fausto segue e pergunta o que estão planejando. Padilha e Escorpião fala para ele não se intrometer. Bernarda diz a Eva que o pequeno João Paulo será criado em um ambiente muito melhor e que ela irá ajudar na educação dele. Eva suspeita que Bernarda saiba onde está o bebê e chama a atenção dela. Bernarda diz
que não sabe e fala que se encontrá-lo irá dar tudo do bom e do melhor para ele. Depois, Bernarda diz a Eva para procurar Padilha. Maria desamparada, Alonso e João Paulo chegam em casa. Maria diz a João Paulo que esta é a primeira vez que Vitória a tratou tão bem e a chamou de filha. Maria diz que sentiu-se como se fosse sua mãe. Alonso diz a João Paulo porque ele não revela se sabe quem é a mãe de Maria. Maria diz que é porque Bernarda a odeia e Bernarda confessou em segredo de confissão a João Paulo e infelizmente ele não pode revelar. Escorpião e Padilha observam um telão com uma senhora segurando o filho de Maria. Padilha logo liga para Bernarda e Bernarda diz que precisa dele urgentemente. Padilha diz a Bernarda que acabou de ver um anúncio onde aparece o filho de Maria com uma mulher. Leandra liga para a recepção do prédio e pede um uísque, mas eles recusam de levar, devido que Max proibiu que levassem coisas a ela. Max diz para Alonso ir embora descansar. Maria diz para eles pararem de discutir e fala que seu filho está sumido há 2 dias e só sabem que uma senhora está com ele. Max a abraça. Leandra está cada vez mais viciada e começa a derrubar as coisas e diz que é a grande Leandra Montenegro. Ela chora. Depois, Max e Alonso discutem novamente e Alonso diz que dará o apoio que Maria precisa e irá ajudá-la a encontrar o bebê. Max diz que está no lugar que lhe corresponde estar. Então, Max manda Alonso ir embora, mas ele não vai. Max recebe uma ligação perguntando se ele procura por um bebê. Depois, essa pessoa desliga, que é Padilha, e Max se irrita. Padilha e Escorpião estão juntos e Padilha diz a Escorpião que Bernarda é muito mal. Maria pergunta quem era. Depois, Max recebe outra ligação e diz que é sua mãe e que ela está com problemas. Alonso diz a Maria que estará ali para tudo até encontrar o bebê dela. Bernarda vê o anúncio no telão em que aparece Mamãe Lulu. Pepino pergunta a Luciano Ferretti o que ele faz ali. Luciano Ferretti entrega uns desenhos a Pepino e depois vai embora e dá um beijo em sua mão e passa na bochecha de Pepino, que limpa e fica irritado. Fernanda vai a uma instituição de pessoas que fazem tratamento para voltar a andar. Fabiano está acompanhando ela, junto com o médico Heriberto. Max diz ao empregado do edifício que tinha dito para ele não permitir que ninguém entrasse. O homem diz que o único que foi lá só foi Guilherme Quintana, que diz que é um amigo muito próximo de Oswaldo. Max se encontra com Leandra. Ela diz que não pode se controlar. Max diz a Leandra que ela tem que parar de beber, pois destruirá sua carreira artística. Leandra pede a ele que confie nela. Ele a abraça e diz que irá levá-la, alguém que a cure do vício. Alonso e Maria estão na rua. Maria observa as crianças brincando na praça. Bernarda visita a mamãe Lulu. Bernarda diz que estão procurando por ela e o bebê, e diz a ela para não sair por nada, pois pode ir para a cadeia. Mamãe Lulu fica preocupada. João Paulo diz a Jerônimo que Fausto falou que Bernarda é uma assassina. Ele diz que se sente muito mal e que não tem forças para seguir lutando. Ele diz que precisa do apoio do padre Jerônimo. Mamãe Lulu pergunta a Bernarda para que tanta preocupação e Bernarda diz que o melhor é que tome precauções. Depois, Bernarda pega a coberta do bebê e diz que ninguém encontrará o pequeno João Paulo. Mamãe Lulu pergunta se os meninos sabem onde está o manto do bebê. Os meninos dizem que não sabem e vão procurar. Bernarda diz ao motorista para levá-la ao hospital infantil. Oswaldo pergunta como foi a terapia de Fernanda. Fernanda diz que foi bem e que conheceu um novo doutor, que se chama Heriberto. Ela diz que irá fazer a cirurgia. Fabiano diz a Lucy que enquanto o filho de Max e Maria não aparece, ele tentará conquistar Fernanda. Fernanda diz a Oswaldo que está confusa e que gosta de Fabiano e de Cruz, mas não sabe qual escolher. Dona Milagres está triste. Ela diz a Napoleão que não tem ânimo para trabalhar,
devido ao desaparecimento do pequeno João Paulo, pois na hora do desaparecimento ela estava cuidando dele e depois ela saiu só uns minutinhos e quando voltou ele já não estava mais ali. Nath e João José aparecem e dizem que irão se casar. Nath diz que João José a pediu em casamento. Milagre diz que Nath é uma menina muito bonita e que eles serão muito felizes. Disfarçada, Bernarda vai ao hospital infantil e vê os médicos correndo com o bebê. Bernarda entra no quarto em que está esse bebê e coloca a manta do bebê de Maria, que é da cor de azul, para ela pensar que aquele bebê é seu filho e para enganá-la e para fazê-la mais sofrer ainda. Maria está muito desanimada em sua casa. Depois, ela recebe uma ligação de Bernarda, que disfarça a voz e diz que deixou o bebê no hospital infantil. Maria fica confusa e sai correndo. Maria chega ao hospital e pergunta se o bebê está com uma manta azul. A enfermeira diz que um bebê entrou no hospital desse jeito. A enfermeira então pega a manta azul e leva a Maria. Maria se alegra pensando que é seu bebê. Ela e Nath e Alonso se abraçam. Max fica na casa de sua mãe até ela dormir. Maria liga para ele e diz que seu filho apareceu. Max então agradece a Deus. Dona Milagres também fica sabendo que o bebê apareceu e todos se alegram. Osvaldo avisa a Fernanda que o bebê apareceu e todos ficam felizes. Max chega ao hospital e abraça Maria. Maria diz que seu filho está morrendo. Max diz que ele irá sobreviver. Osvaldo leva a Fernanda no doutor. Osvaldo diz que os filhos são muito importantes na vida deles e diz que deve ser a mesma coisa para Heriberto. Heriberto diz que seus filhos e sua esposa morreram em um acidente há anos atrás. Depois, o doutor mostra um raio-x de Fernanda. Para Osvaldo. Padre Jerônimo visita Bernarda. Ele diz que para ela, ele seguirá tentando para tentar ajudá-la a ir para o bom caminho. Bernarda diz que sabe o bom caminho e o Padre Jerônimo diz que ela é quem sabe até onde a perversão da alma dela. Ele diz que sabe que ela está com o filho de Maria desamparada e que Deus a mandará um castigo muito grande para ela entender o sofrimento que ela faz com as pessoas. Ele diz que irá rezar na sacristia. Bernarda chama Eva e diz para ela localizar o escorpião. Max e Maria aguardam as notícias. Uma enfermeira aparece e diz que o bebê está em um quadro de pneumonia. Maria pede para ver o bebê. Mamãe Lulu se lembra quando Bernarda disse para ela não sair para nada, porque senão ela iria para a cadeia. Bernarda também disse que iria levá-la para ela comida. Quinta-feira, 8 de abril. Bernarda pede ao escorpião que mate o Padre Jerônimo. Na igreja, João Paulo reza a Deus. Padre Jerônimo quase entra, mas deixa ele rezando. Max e Maria observam o bebê no hospital. Escorpião vai até o João Paulo. Ele pensa que é o Padre Jerônimo, pois está no escuro. Escorpião o atinge com uma facada nas costas. Depois, Escorpião percebe e diz para si mesmo: eu acabei com o Padre João Paulo. Ele sai correndo. Maria tira o manto de cima do bebê e percebe que não é seu filho. Ela começa a chorar junto com Max e abraça ele. Padre Jerônimo vai à igreja e se desespera ao encontrar Padre João Paulo caído no chão. Ele fica chocado ao ver as manchas de sangue. Então, ele liga para uma ambulância. Padilha se irrita ao saber que o escorpião pode ter assassinado João Paulo por engano. Ele o enfrenta e ameaça matá-lo. Bernarda está em sua casa cochilando. Ela se lembra de todos os seus crimes quando matou Tomásia, entre outros. E ela está atormentada. Ela acorda chamando o nome do seu filho. Eva pergunta o que ela está sentindo. Bernarda diz que algo terrível está acontecendo com seu filho. João Paulo é levado para o hospital. Max e Maria dizem a Nath e a Alonso que aquele bebê não era seu filho. O doutor avisa ao Padre Jerônimo que a ferida foi profunda, mas que ele perdeu muito sangue e que, por sorte, se salvará. Padre Jerônimo agradece. Fausto percebe que o escorpião está fugindo de algo. Ele então discute com ele e o segue.
Ele pergunta se ele roubou o bebê. Escorpião diz que não roubou nada. Ele debocha de Fausto por ser queimado e por ele ser apaixonado por Maria. Fausto manda ele calar a boca, então Fausto o enforca e o chama de animal, pois ele descobre que foi Escorpião que tentou abusar de Nath. Escorpião leva um soco e depois foge. Padre Jerônimo chega na casa de Bernarda e avisa a ela que não sabe como dizer a ela. Bernarda pergunta do que se trata e Padre Jerônimo mostra o celular de João Paulo a ela. Bernarda diz que estava sonhando, que algo estava acontecendo com João Paulo. Bernarda chora, depois ela se ajoelha e pede que ele a leve onde está seu filho. Max diz a Osvaldo, pelo telefone, que o bebê que encontraram não é o bebê de Maria. Vitória diz que isso não pode ser e ela sofre novamente pelo sumiço do bebê. Pede que ele a deixe sozinha. Ela vê uma foto de Maria quando criança e depois começa a sentir uma dor. Maria está em sua casa, chorando. Bernarda chega ao hospital gritando, querendo ver seu filho. Max abraça Maria e a consola. Bernarda encontra seu filho e o vê no hospital. João Paulo não está em estado grave. Ele diz para Bernarda não se preocupar. João Paulo diz que foi rápido, que não viu ninguém e estava escuro e ele estava rezando. Padre Jerônimo diz que João Paulo não tem inimigo e ninguém tinha um porquê de atacá-lo. Padre Jerônimo então diz que ele sim tem inimigo e que é só um, que é muito mau. Bernarda ouve e diz que ele está falando dela e que sempre culpa ela. O doutor aparece e Bernarda diz que vai levar o filho do hospital. Alonso segue nas buscas sozinho para encontrar o bebê de Maria. Vitória chora pois perdeu sua filha e Maria está passando pela mesma dor. Na casa de Maria, Oswaldo aparece e consola Max e Maria. Ele diz que tem que manter unidos e ter fé. Fernanda pergunta a Vitória por que ela está chorando. Vitória diz que sente que Maria nunca irá encontrar o seu filho, igual a ela, que desde anos procura por sua filha. No dia seguinte, Alonso visita Bernarda e Alonso diz que foi visitar o João Paulo. Alonso diz que jamais poderia pensar que João Paulo passaria por tanto mal. João Paulo pergunta se Alonso tem alguma novidade. Alonso diz que não é, que diz que não e que ainda não conseguiram encontrar o filho de Maria. Max e Maria rezam para a Virgem para ajudarem a encontrar o seu filho. Todos os moradores do bairro rezam. Alonso está com balões. Ele entrega para umas pessoas de graça e uns meninos pegam os balões com as fotos do bebê. Alonso segue os meninos e mamãe Lulu assiste o anúncio de Osvaldo pedindo para encontrar o seu neto. Alonso encontra os meninos. Mamãe Lulu recebe a visita de Alonso e consegue encontrar o filho de Maria. Fausto vai ao bairro e diz que João Paulo foi atacado. Maria se preocupa. Mamãe Lulu diz a Alonso que pensou que Bernarda fosse uma boa pessoa. Alonso diz que Bernarda fez isso porque odeia uma mulher humilde. Alonso diz ainda que Mamãe Lulu corre perigo se não entregar o bebê. Mamãe Lulu chora, preocupada com o que irá acontecer com ela. Alonso entrega um dinheiro à Mamãe Lulu. Ele diz que é para ela sair dali. Ela então entrega o bebê. Mamãe Lulu agradece. Depois ela abraça os seus netos. Osvaldo visita Padre Jerônimo e diz que está querendo conversar com o Padre João Paulo. Padre Jerônimo diz que João Paulo foi atacado com uma faca à noite. Ele diz que João está na casa de Bernarda. Enquanto isso, Bernarda leva café da manhã para João Paulo na cama. Ela diz que está feliz dele estar ali com ela. Vitória recebe uma ligação. Osvaldo diz a Vitória que João Paulo foi atacado. Vitória fica chocada. Padilha inventa a Bernarda que matou o Escorpião. Ela diz que queria acabar com ele e com suas próprias mãos. Leandra fica furiosa com o funcionário do hotel. Ela não gosta pois ficará sem suas bebidas. Leandra corta as flores e Heriberto está ali e diz a ela que é proibido. Os dois conversam, depois se cumprimentam e se apresentam. Ela diz que já que eles são vizinhos, se verão frequentemente. Depois ela vai embora. Sexta-feira, 9 de abril. Bernarda descobre que mamãe Lulu a traiu e repete por quê. Bernarda diz que quer que Max não esteja vivo quando ver seu filho.
A cobra pega uma madeira e joga no chão. Depois, ela vai para sua casa. Vitória e Osvaldo vão visitar João Paulo. Bernarda diz se ela está ali para seduzi-lo novamente. Vitória esbofeteia. Alonso chega na casa de Maria e diz que tem uma surpresa. Max e Maria decidem ver o que é. Então, eles pensam que é uma brincadeira de Alonso, as mesmas surpresas de sempre, que são flores. Mas depois, percebem que no fundo dos girassóis que Alonso preparou, tem um choro de um bebê. Eles vão até perto e tiram o bebê de lá. Eles ficam emocionados ao ver seu filho. Padilha está no segundo andar e tenta acabar com Max. Ele aponta a arma em direção a ele, mas Alonso vê e quase é atingido. Max pergunta se ele está bem. Ele diz que sim. Depois, Max e Fausto correm para tentar encontrar o homem que tentou disparar contra ele. Bernarda tenta dar um tapa em Vitória e Osvaldo a impede. Depois, diz para a bruxa que não irão embora sem ver o João Paulo. Cruz diz que entrou em um concurso para cantar, mas que não tem ânimo, pois pelo desaparecimento do pequeno João Paulo. Vitória e Osvaldo entram na casa de Bernarda. Fernanda recebe uma ligação e se alegra ao ouvir que Max encontrou seu filho. Maria se reúne com seus amigos e diz que graças a Deus apareceu seu filho. Max pergunta como Alonso encontrou. Alonso diz que seguiu procurando muito. Maria o agradece. Alonso vai embora. Depois, Cruz diz palavras bonitas a Fernanda. Eles quase se beijam, mas Cruz a impede e diz que não deixará ela beijá-lo novamente. Vitória e Osvaldo dizem a João Paulo que já apareceu o filho de Maria e que o sofrimento acabou. João Paulo se alegra com a notícia. Ele diz que valeu a pena o tanto sofrimento que passou, pois recuperaram o bebê de Maria. Max abraça o bebê e Max diz que está ali para tudo. Max diz a Maria que quer demonstrar ao mundo inteiro o triunfo do amor deles. Max propõe de se casar com ela. Maria decide que sim e os dois se beijam. Helena está cada vez pior com suas loucuras. Está sozinha. Ela chora. Bernarda esbofeteia Padilha, pois ele não conseguiu assassinar Max. Padilha exige de Bernarda desculpas. Ela, sem saída, pede desculpas a ele. Osvaldo, Vitória, Max e Maria vão à igreja e agradecem pelo milagre que a Virgem lhes concedeu de ter encontrado o bebê. Todos pedem desculpas por ter cometido alguns erros e agradecem a Deus e à Virgem. Fernanda discute com Cruz. Max diz a Fabiano que está tudo bem. Fabiano fala para Max que tem um plano para conquistar Fernanda. Max diz a Fabiano que Cruz decidiu não ficar com Fernanda e que eles tiveram uma discussão. Fabiano comemora com Lucy. Max e Maria visitam Bernarda para ver João Paulo. Bernarda diz que é a avó de Maria e Maria diz que Bernarda é uma avó que uma hora a quer e outra hora não. Maria ainda fala que Bernarda nunca a ajudou em nada e quando ela mais precisou, Bernarda não fez nada, só maltratou ela. Micaela fala a Fernanda que quer um ramo de rosas. Fernanda diz que Cruz não está ali. Fernanda depois vai para o seu quarto e diz a Osvaldo que Cruz foi embora. Ela diz que acha que nunca voltará a vê-lo. Fernanda diz que Cruz irá participar de um concurso na Televisa e que ele está na final. Heriberto estranha, pois Fernanda ainda não chegou para a cirurgia. Leandra liga para Max e diz que precisa vê-lo urgentemente. Osvaldo e Fernanda estão decididos a irem à Televisa para encontrar Cruz. Fausto avisa Dona Milagres e os amigos que Cruz não irá chegar agora, pois irá participar do concurso e que está na final. Todos se alegram. Max pergunta a Leandra o que ela quer dizer. Guilherme aparece e disse Leandra pode participar da obra do teatro. Max diz que se nega que Leandra trabalhe com ele. Leandra diz que com isso poderá voltar com sua vida normal. Ela diz que é atriz e que precisa dos aplausos do público. Max aceita, mas com uma condição. Ele diz para ela entrar nos Alcoólicos Anônimos. Ela aceita. Nath e Dona Milagres procuram por vestido de noiva para o casamento dela com João José.
Fabiano está com Lucy na casa de Vitória, fazendo uma surpresa para Fernanda. Fabiano diz que está firme que Fernanda não irá recusar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Querem saber tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Triunfo do Amor? Só você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e não se esqueça de deixar o seu like para estar ajudando o nosso canal. Vamos lá!